Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer um vídeo de maneira diferente. 50 fatos sobre mim, beleza? Roda a vinheta. Bom, primeiramente, meu nome é Leandro Esteves Ferreira. Eu nasci na cidade de São João do Ivaí, interior do Paraná. E atualmente eu moro em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Atualmente eu sou casado, tenho uma filha recém-nascida chamada Alice. Ela nasceu no dia 13 de setembro deste ano, semana passada. Eu tenho um irmão de 26 anos chamado Anderson. O apelido dele de criação Nenê. Eu e minha esposa, a gente acabou se conhecendo através da internet, pelo Orkut ainda, quando tinha Orkut e MSN. Meu primeiro emprego, ele foi de empacotador em um supermercado, no ano de 2004. Esse período foi bem complicado porque nunca davam oportunidade pra gente nessa época. Sempre pediam algum tipo de experiência, né? Algum tipo de conhecimento para você entrar em determinado emprego. Então, tendo essa oportunidade, eu agarrei com todos os... Tendo essa oportunidade, eu agarrei de forma incrível. Achei muito interessante, aprendi muitas coisas, me fudi muito também, mas acabei me dedicando mais aos estudos após ter essa experiência no ramo de varejo, né? E fiz muitas amizades. Bom, eu sou formado em administração de empresas pela Faculdade Expoente, aqui em Curitiba. Fiz uma especialização em finanças e desenvolvimento empresarial na Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba. Eu já usei aparelhos nos dentes e realmente não é fácil. Inclusive aquele arreio que parece um freio para cavalo. Usar aquilo é terrível. Eu não suporto ver sangue. Se eu vejo alguém com a fratura exposta ou algum sangue jorrando, parece que a minha pressão cai e a vista começa a escurecer. Eu não sei porquê. Eu sei que isso faz muito mal para mim. Cara, eu não suporto o cheiro de cigarro. Eu não gosto que pessoas fumem perto de mim, muito menos o cheiro dessa fumaça de cigarro. É algo que eu abomino. Não gosto que fumem perto. O cheiro de cigarro, sei lá, faz mal totalmente. Eu não gosto de cerveja também, acho o gosto muito amargo, tanto que quando eu comecei a tomar, eu passei muito mal. Então eu só fiquei bêbado uma vez na vida. A partir daquele momento que eu fiquei bêbado uma vez, nunca mais eu ingeri qualquer bebida alcoólica. Muito menos cerveja, que eu acho que o gosto totalmente ruim. A única vez que eu fiquei bêbado na vida foi quando eu comecei a misturar vinho com cerveja. Eu fiquei tão mal que eu acabei misturando, comendo a linguiça crua com pão e fiz uma mistureba. Misturei coca, vinho, cerveja, uísque, pinga. Fiquei totalmente mal, eu vomitei tudo que eu tinha ingerido cru. Então esse dia eu nunca esqueço. As pessoas que participaram desse feito lembram disso até hoje. Meu apelido na escola, no ensino fundamental, era Furbs. Talvez porque eu tinha o olho muito grande na época do escola. Então eu sofria muito bullying por ser meio CDF e estudar muito. Então eu tinha os olhos muito mais arregalados do que eu tenho hoje. Bom, o meu outro apelido que eu tive no ensino médio chamava Burns. Pra quem não sabe, o Sr. Burns é aquele chefe do Homer Simpson, na série dos Simpsons. Talvez eles tenham, muitos amigos meus tenham vinculado a aparecer com o Sr. Burns porque eu andava sempre com as costas curvadas. Eu tenho um problema na coluna que eu ando meio torto. Então surgiu essa semelhança com o Sr. Burns. Inclusive, eu tenho outro canal que eu gravei vários vídeos do meu cotidiano na minha adolescência, chamado Canal do Burns. Eu vou deixar o link aqui na descrição, para quem quiser ver os outros vídeos deste canal. Outra situação, eu tenho pavor de injeção. Não suporto ver injeção, muito menos tomar bezetacil na bunda. Isso dói pra caramba. Eu tenho ceratocone. Para quem não sabe, esse ceratocone ele é uma doença que aumenta a curvatura dos olhos. E você acaba ficando meio míope, tem dificuldade gradualmente de você ter uma visão satisfatória sobre as coisas que você vê à sua frente. Então eu já fiz 3 cirurgias para tentar estabilizar a minha visão. E atualmente eu uso óculos. Mas mesmo assim
A noite é muito difícil para conseguir dirigir. Muitas pessoas têm medo de algum tipo de barulho que faz você se arrepiar. Eu não suporto que rasguem papel perto de mim que parece que o corpo se arrepia. Eu não sei porquê. É alguma coisa relacionada ao barulho de papel rasgando. Tem gente que sente outros tipos de barulho que se arrepiam. Comigo seria esse papel. Na escola, eu sempre odiei fazer teatro porque eu não gostava de aparecer diante de várias pessoas me olhando. Então, a gente, quando é criança, a gente é muito tímido e meio que obrigaram a fazer esse tipo de teatro. Então, tem coisas que a gente é traumatizado desde a infância. Então, desde pequeno, eu nunca gostei de fazer teatro na escola. Eu sempre queria ser o narrador para poder ler as coisas que a gente fazia no teatro, né? Porque eu não gostava de interpretar e não gosto até hoje. Na época, quando a gente é criança, sempre tem aquele período de quadrilha, né? Também nunca gostei de dançar quadrilha. Mas por timidez mesmo, quando a gente é criança, a gente não tenta ter um convívio muito social, né? Desde quando era pequeno, a gente sempre tem bastante timidez para se relacionar com as pessoas. Então, desde pequeno sempre foi CDF. Eu sempre tentava evitar dançar essas quadrilhas por ser tímido e ter contato com meninas na escola. Então essa fase foi bem complicada assim, para muitas pessoas, inclusive para a gente. Bom, teve um período que depois que eu trabalhei em supermercado, eu decidi fazer um curso de dança para tentar diminuir o grau de timidez. Eu fiz um curso de dança no Sesc, ao qual tinha muitas idosas, né, aprendendo a dançar também. E como na época eu era solteiro, eu sempre fui a pessoa avulsa. Então a professora sempre me deixava dançar com várias idosas pra gente aprender a dançar. E como era avulso, eu tinha que dançar com todas as velhinhas lá pra poder ensinar elas e a gente aprender junto. Então foi um período bem interessante de aprendizado. Eu adoro coxinha. Bom, pra quem não sabe, eu sou um roqueiro assíduo. Eu curto muitas bandas nacionais e internacionais, principalmente Legião Urbana, AC/DC, Black Sabbath, Creedence. Eu adoro músicas antigas. Eu acredito que a melhor fase das músicas foi na década de 70, 80 e 90. E muitas músicas de filmes antigos também, eu curto demais. E algumas músicas clássicas também. Eu acho muito interessante. Todo mundo sabe que sempre quando você assiste um filme, está tocando uma música clássica no fundo do filme, né? Mas ninguém presta atenção. Essas músicas clássicas que são interessantes de ouvir. Outra coisa, eu adoro ver filmes antigos. Tem alguns filmes que eu assisto mais de uma vez, mais de 30 vezes eu já vi. Digamos, De Volta para o Futuro, O Príncipe em Nova York. Acho muito interessante. Caça-Fantasmas. São filmes antigos que eu acho muito interessante de ver. Bom, para quem não sabe, eu sou autodidata. Autodidata é aquela pessoa que consegue aprender sozinho vendo as pessoas fazerem algumas coisas. Tem muitas coisas que eu acabei aprendendo sozinho apenas vendo as pessoas fazerem. Por exemplo, teve uma época que eu assistia muito desenho animado, principalmente Pokémon e Dragon Ball Z. E eu acabei aprendendo a apenas olhar a figura e desenhar o que estava na figura. Ou seja, uma figurinha desse tamanho eu consegui transformar o desenho numa folha sulfite muito superior, apenas olhando. E eu acredito que tem muitas pessoas que têm esse tipo de capacidade de aprender as coisas sozinho apenas olhando. Outro vício que eu tenho, eu coleciono muitas coisas. Tanto até hoje. Já colecionei até ossos. Por incrível que pareça, é uma coisa meio bizarra, mas eu não sei porque eu comecei a juntar ossos num saco e deixei lá. Daí minha mãe jogou fora tudo isso. Já colecionei tampinhas, figurinhas, álbuns de figurinhas, né? Tazos eu tenho até hoje, gibis eu coleciono até hoje, revistas de Dragon Ball Z, que eram muito, para mim, eram muito viciantes na época. Já colecionei mangás. Que mais? Moedas, cartões telefônicos, bolicas, latinhas. Para mim, um dos melhores filmes que eu já vi foram Tom Hanks. Para mim, os melhores filmes que eu já vi foram Forrest Gump, o Contador de Histórias, com Tom Hanks e o Poderoso Chefão. 1, 2, 3. Inclusive, vai ter um remake deste filme, se eu não me engano, em 2016. É um filme muito bom, muito excelente, e eu indico a qualquer pessoa ver. Pra quem não sabe, eu sou viciado em mangá. Eu cresci assistindo Cavaleiros do Zodíaco, Fly,
né, quando passava na SBT e Cavaleiros quando passava na Rede Manchete. Então, a partir desse momento eu comecei a gostar de desenhos japoneses. Era muito 10. Inclusive eu sou viciado em Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon. Inclusive eu sabia todos os nomes de todos os Pokémons e todos os personagens de Dragon Ball Z. Alguns eu tenho, acho que eu sei até hoje, os nomes de todos. As séries de TV que marcaram a minha história, que eu acho muito interessante de assistir, são Anos Incríveis, que passavam na TV Cultura, Breaking Bad, Smallville, Lost, Prison Break, Walking Dead, CSI Las Vegas, Arquivo X, A Família Twist, era uma família que morava no Farol, que passava na TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, que passou na TV Cultura também, que influenciou muito a nossa mente a ser desenvolvida, As Aventuras de Peter Rabbit, que era um coelhinho, o desenho de um coelhinho que passava na TV Cultura também, e Gloob Gloob, que passava na TV Cultura. Então a TV Cultura nessa época passava inúmeros seriados que eram muito interessantes de ser assistidos, e eu fiz parte dessa geração. Inclusive Mundo da Lua, que ajudou muito a desenvolver quem a gente é hoje. Quem participou muito quem assistiu muito a TV Cultura nessa época. A maior parte da minha infância eu passei assistindo a TV Cultura, e eu agradeço muito por ter influenciado a pessoa que eu sou hoje. Porque inúmeros desenhos nos ensinaram a ter bastante cultura, como Babar, Tintim, Doug e outros canais que passavam no SBT, como o Cruz, Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Eu me lembro que passava na Vovó Mafalda, que tinha inúmeros desenhos, como Street Fighter, A Hora do Recreio, Doug, sem falar nos inúmeros super-heróis que eu curti nessa época da TV Manchete, que passava Black Kamen Rider, Jaspion, X-Men, Cybercops. Nossa, são tantos seriados que marcaram a nossa infância. Gloob Gloob, O Mundo de Bigman, que eu fazia várias experiências na época, em casa mesmo. A Xuxa, eu sou da época da Xuxa, que passava na Globo, né? TV Colosso, em 93, 94. Angélica, o programa do Sérgio Malandro, que tinha A Porta dos Desesperados. Quando passava o programa da Angélica, da Mara Maravilha, na Record. São tantas coisas que marcaram a nossa geração que eu não esqueço até hoje. Bom, quando eu era criança eu queria ser o Jaspion e o Power Rangers vermelho. Atualmente eu jogo um RPG chamado Forge of Empires, que você joga pela internet e o teu intuito é você desenvolver um mundo até chegar nos dias atuais. Você começa na Idade da Pedra e vai evoluindo até chegar nos dias de hoje. Eu jogo há mais de 5 anos esse RPG e é muito interessante, porém viciante. Uma coisa que eu acho legal é assistir filmes antigos e muitas vezes repetidos, que eu vejo várias vezes. Eu já fiz uma cirurgia de retirada do siso dos dentes. É uma operação terrível. O pós-operatório dói pra caramba e você tem que passar mais de uma semana tomando sopinha gelada e chupando sorvete. Por um lado até que é bom, mas a sensação de tirar é terrível, porque você fica com um enorme buraco atrás dos dentes. Teve uma época, quando a gente é criança, que a gente anda de carrinho de rolimã. Acreditem se quiser, eu já andei de carrinho de rolimã deitado na rua de casa. Hoje em dia eu não tenho coragem de fazer isso. Na época que eu era criança também eu jogava boliche pra caramba. Não querer me gabar, mas sempre que a gente jogava bolica, ou seja, bolinha de gude, a gente brincava a tarde inteira e jogava muita bolica. Eu fazia rainha de papel também, conseguia fazer com que elas voassem, inclusive eu conseguia cortar e aparar uma raia normal com a minha simples raia de papel. Como eu não tinha dinheiro para comprar o fio, eu mesmo fazia o meu próprio fio com aqueles fios amarelos de saco de batata. E a raia e a pipa voava. Eu sou da geração que assistiu Chiquititas e Carrossel, que era a primeira fase. Que eu não lembro o ano que passou, mas eu sou da primeira fase que passava no SBT. Que tinha o Cirilo, aquela versão mexicana. A época dos Tazos. Eu participei muito dessa época porque eu era extremamente viciado e jogava na hora do recreio. Tanto que eu tenho meus Tazos até hoje. Atualmente sou praticante de Jiu-Jitsu. Para quem não sabe, é uma arte marcial japonesa que foi trazida aqui para o Brasil através de Conde Koma, que foi passada para os irmãos Gracie. Então eu sou faixa Então eu sou faixa azul de Jiu-Jitsu e pratico há mais de 1 ano. Teve uma fase obscura que eu gazeava aula para nadar no rio.
E por incrível que pareça, esse rio era poluído. A gente gazeava aula e nadava nesse rio e nunca ficava doente. A gente tinha um organismo muito forte. Bom, eu já perdi a conta de quantos cursos meio inúteis que eu já fiz e nunca precisei utilizá-los. Eu já fiz curso de operador de empilhadeira, cobrador de ônibus. Teve um curso da Tetra Pak sobre manipulação de caixas Tetra Pak também que eu fiz. E um curso de técnico de informática júnior. Inclusive tem um fato que aconteceu nessa época que eu subi até a janela do prédio onde eu fazia esse curso e soltei um guspe. E esse guspe caiu na rua, o qual acertou a cabeça de um dos gerentes dessa unidade de curso. E essa pessoa veio até mim e me perguntou: foi você que cuspiu lá fora? Eu, com a maior inocência: não. O cara foi diretamente falar com a minha professora, que dava aula de informática pra mim. E falou que alguém tinha cuspido na testa dele lá embaixo. Eu tive que negar essa história até hoje. Sei que o cara tomou uma cusparada na testa lá embaixo, que foi... Depois eu saí dando risada do cara. Eu achava muito legal aquelas gincanas que passavam no Faustão, que tinha a ponte do rio que cai, a porta da sacanagem, que eram bem legais de ser assistidas. É uma época de ouro do Domingão do Faustão. Uma das pessoas que eu acho mais interessante de admirar é o Silvio Santos e toda a história dele. O cara é realmente um gênio. Todos os tipos de negócio que ele tentou empreender, ele conseguiu dar certo. Tanto que foi ele que me inspirou a fazer o curso de administração ao qual eu me formei. Então, ele é uma pessoa assim, a ser seguida e um excelente líder e um mestre em gestão. O cara entende muito. O cara é foda. Bom, teve uma época que eu adorava os Trapalhões. Inclusive, eu tenho todos os filmes deles até hoje. E pra mim é uma época de ouro, quando passava os Trapalhões na televisão. Apesar de estar inscrito no canal PC Siqueira, eu acho ele ridículo. Bom, um dos fatos que eu achei interessante de montar esse canal, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e adoro ler sobre fatos assombrados. Tudo que tem a ver de mistério no mundo, eu sempre estou buscando me informar e ler sobre isso. Então, sobre ET, mediunidade, espíritos, coisas sobrenaturais, eu acho muito interessante de ler. Tanto que eu decidi montar esse canal justamente para falar sobre esse tipo de coisas. Coisas que trazem mistério pra gente e curiosidades. Bom, eu já tive uma experiência sobrenatural e foi totalmente assustadora. Eu odeio cebola. Qualquer coisa que tenha cebola eu odeio. Uma coisa que eu adoro praticar e jogar é sinuca e ping-pong. E futebol também. Bom, eu acredito em tudo. Eu acredito em ET, eu acredito em espíritos, eu acredito em coisas sobrenaturais. Eu acredito que a Terra ela tem muitos mistérios que a gente não consegue desvendar. E muitas pessoas são céticas e não acreditam, mas eu acredito em tudo. Algumas lendas que todos os homens que eu provei e são verdades. Que a partir do momento que você casa, você engorda. Isso é uma lenda que eu achava que era mentira e é verdade. Desde que eu casei eu comecei a engordar. E eu vi que realmente isso é verdade. Outra coisa é bolsa de mulher. É um universo que você não encontra nada lá dentro. Bom, eu sou bem organizado nas minhas coisas e tento fazer um planejamento de tudo que eu vou fazer. Principalmente desde quando eu comecei a estudar até o momento que eu tive a minha filha. Então tudo foi muito bem planejado e graças a Deus está dando tudo certo. Bom, como eu nunca tive sorte nas coisas, a única rifa que eu me lembro que eu tenha ganhado foi um porco. Que eu comprei uma rifa no sítio e eu ganhei um porco vivo. Tanto que eu fiquei com dó de sacrificar o filhote de porco e pedir para o meu tio vendê-lo e dar o dinheiro para mim. Bom, eu sempre gostei de livros, né? Eu sempre fui assíduo à leitura, tanto que eu tenho mais de 7.000 gibis em casa, né? Eu gosto de ler muito. Então, qualquer tipo de livro, assim, que sobre determinados assuntos eu leio bastante. Atualmente eu não ando lendo muito porque eu não tenho tempo. Mas a leitura é algo essencial e realmente recomendável para quem está aprendendo a ler. E ajuda muito a você desenvolver isso aqui. Bom, eu sou corintiano roxo e também simpatizante do Flamengo. Então, são poucas coisas que me fizeram chorar na vida. Então, são 3 delas: o meu casamento, o nascimento da minha filha e quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão do Mundial. Esse dia eu chorei que nem uma criança e foi um dos dias mais felizes que eu já vi. E esse ano com certeza a gente vai ser campeão de novo. Timão. Bom, eu agradeço imensamente a TV Cultura por ser a pessoa que eu sou hoje. Muitas coisas que eu assisti nela influenciou na minha personalidade,
eu aprendi muitas coisas e eu acredito que a programação da TV Cultura devia ser propagada até hoje. Infelizmente, ela está em processo de falência, se eu não me engano, como é do governo, eu não passaria propagandas, né? Só que a programação dela na minha época era totalmente excelente e muito educativa. Tanto que eu recomendo para muitas crianças de hoje assistir a programação TV Cultura. Porque passou muitos desenhos que desenvolveram a minha mente e fez eu abrir a mente para um mundo novo. Bom, uma das coisas que muitas pessoas veem defeito em mim é que eu sou um pouco dorminhoco. Eu gosto de dormir além da conta, inclusive acordo com a cara inchada. Gosto de andar largado em casa, às vezes eu gosto de andar barbudo mesmo. E teve uma vez que eu dormi por mais de 10 horas seguidas. Teve uma vez que eu estava tão cansado que eu fui dormir às 9 da noite e acordei às 6 horas da tarde do dia seguinte. A minha mãe achou que eu tinha morrido. Bom, eu sou da época que quando a gente jogava bola na rua descalço, a gente tirava o tampão do dedão. E muitas vezes minha mãe acabava colocando pasta de dente nesse machucado porque ela achava que era uma espécie de curativo. Então pense no meu sofrimento, né? Muitas vezes eu enfiei também o dedo na tomada quando era criança e ela colocava pasta de dente. Então imagine a dor. Os maiores seriados que eu acho interessante de assistir foram Os Trapalhões e Chaves. Pra mim que são referência em humor pra gente. Bom, eu já tive um Gol Quadrado e pra mim é um dos melhores carros até hoje. Tanto na manutenção quanto pra você dirigir. É um carro excelente e que me ajudou muito a trabalhar e fazer as correrias do dia a dia. Bom, atualmente eu e minha esposa a gente toca um estúdio de fotografia aqui na região de Colombo. Trabalhamos com eventos, casamentos, fazemos books de gestante e newborn. Então a gente sempre pensa em desenvolver e crescer esse negócio. O que me levou a fazer esses tipos de vídeo para a internet, porque eu acho muito interessante ler sobre determinados assuntos e resolver fazer vídeo sobre isso. Então, qualquer mistério que eu leia, eu vou acabar repassando através de vídeos, que eu acho muito interessante citar. Essa situação sobre 50 fatos sobre mim, e como os outros youtubers estão fazendo, eu também decidi fazer sobre mim. Para quem vê o meu canal, saber como eu sou e quem eu sou. Para entender o tipo da minha personalidade e como eu trato aqui no canal. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Esses foram alguns dos fatos que eu decidi listar sobre mim, né? E trato sobre a minha personalidade e a maneira como eu sou. No decorrer dos próximos vídeos, eu vou tentar buscar o máximo de informações sobre determinados assuntos e vou fazer alguns especiais. Só que como esses especiais eles demoram muito tempo para ser feitos, eu vou tentar fazer um por mês. Então, esses vídeos eles são bem trabalhosos porque requer muito tempo de pesquisa. Então tem que ler bastante para tentar falar o máximo de informação e não passar nada errado para vocês, né? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like se você gostou dele, né? Isso, se você acabar se inscrevendo, você vai ajudar muito na divulgação do canal e você vai poder receber nossas atualizações. Eu vou colocar aqui na descrição o link do meu outro canal, que são vários vídeos que eu coloquei quando era adolescente. Então são vídeos bem bestas que eu acho muito interessante dar uma olhadinha aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.